Olá, amante do idioma, tudo bem com você? Bom, nessa aula nós vamos falar sobre o verbo auxiliar, o verbo to do, mas como o verbo auxiliar. E aqui a gente vai aprender que usamos o verbo auxiliar com a forma interrogativa e a forma negativa. É o mesmo simple present, porém não é usado a forma afirmativa. Então a gente vai estar vendo aqui no quadro para vocês estarem acompanhando junto comigo aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos entender aqui no quadro. Veja só, o verbo auxiliar, pelo nome ele já diz verbo auxiliar, ele está para auxiliar, ou seja, ele não vai ter um significado, tá? Apesar de que o verbo to do, ele significa fazer. Esse é o significado do verbo to do. Porém, existe o to do também para auxiliar o verbo, né, que vai estar perguntando ou negando, né, para usar a forma interrogativa e negativa no simple present. Então nós temos o verbo auxiliar do, does, na interrogativa. Na negação nós temos do not e does not. Porém, nós temos do not, a contração é don't. Então, normalmente você vai ver assim, don't, e vai ouvir assim também, don't, porque o inglês ele tem muitas contrações. Não que do not esteja errado, mas é muito usado bastante aqui o don't do que o do not. O mesmo acontece com o does not. Tá? Does not é correto, porém você vai estar ouvindo mais doesn't, que é a contração, né? Doesn't. O inglês ele tem muitas contrações mesmo. Então, don't e doesn't é a contração. No caso, don't é a contração de do not e doesn't é a contração de does not. Ok? Então, sabendo disso, né? A gente vai falar agora aqui, ver com os exemplos. Então, veja só. Como eu acabei de falar, o verbo auxiliar to do, ele vai auxiliar a frase para que ela esteja no simple present, porém na forma interrogativa. O do na interrogativa e o do not na negativa. E aí a gente tem o does e o does not, que é o doesn't, tá? Que eles representam a interrogativa e a negativa também, só que da terceira pessoa do singular. Então vamos aos exemplos para a gente poder entender. Ó. Veja só. Do you have a car? Do you have a car? Você tem um carro? Perceba que o do ele não tem significado nenhum aqui. Se eu tirar you have a car, você vai traduzir daqui para cá. Só que você precisa desse verbo auxiliar. A gramática do inglês ela exige que você tenha para com que a frase esteja correta. Apesar de que muitas pessoas falam sem usar o do, que não é correto, tá? Porém, existe a linguagem informal, que é uma linguagem coloquial, onde as pessoas acabam não seguindo a regra padrão da gramática e tiram o do, usa falando you have a car. Mas quando você vai escrever e até mesmo quando você vai falar, o correto é você usar o do, mas é possível também você não falar o do, só que não está correto, tá? Porém, as pessoas também, no caso dos americanos, ingleses nem tanto, mas americanos eles tendem a fazer isso, né? Não usar o do, porém é errado, tá? Mas do you have a car? Você tem um carro, ok? Fica dessa forma. Então, seguindo aqui a gente vai ter do they know how to cook? Eles sabem cozinhar ou elas sabem cozinhar? Ou sabem como cozinhar? Do they know how to cook? Ok? Então, o do, interrogativa. Perceba que aqui a gente tem a interrogativa. Então, por isso, temos que usar o do, ok? Do you speak English? Você fala inglês? Uma frase muito conhecida, né? Uma pergunta para você fazer, que geralmente as pessoas fazem também. Do you speak English? Do you speak Spanish? Né? Então você fala espanhol, você fala inglês. Do you speak English? Então, ó, tem que ter o do. Pergunta, simple present, né? Então a gente vai ter o auxiliar do para indicar essa pergunta. Do we have enough money to travel? Do we have enough money to travel? Então, nós temos dinheiro suficiente para viajar? Temos dinheiro suficiente, enough é suficiente. Temos dinheiro suficiente para viajar? Então, ó, do we, Por quê? Pergunta, então usamos o auxiliar do, ok?
Percebeu? Então, assim, eu vou usar do com exceção da terceira pessoa do singular, ou seja, para she, para he, para it, eu não uso do, eu uso does. Então, se você tem she, he or it, você não pode usar o do. Aqui, perceba que eu tenho o do, you, they, we, né? You de novo. Para I também eu uso do. Eu uso do para todos, só não para a terceira pessoa do singular. He, she, it, does. Ok? Então, essa basicamente é a diferença, né, de você usar o do e o does. Vai ter a mesma ideia, é a mesma coisa, porém usa does porque é terceira pessoa. Um outro detalhe também que você precisa atentar é o seguinte. Veja essa frase aqui, ó. Does she drink a lot? Does she drink a lot? Quando você tem uma pergunta, aqui a gente tem um simple present, uma pergunta, né, que é frase interrogativa, você usa does para a terceira pessoa, o verbo auxiliar tem que ser o does, depois você tem o she e aí o resto da frase. Does she drink a lot? E perceba um detalhe do seguinte, você não usa S no verbo, tá? Na forma interrogativa e na negativa que a gente vai estar vendo, não se usa o S no verbo, porque você já tem o does. Então, o does, ele já inibe essa coisa de você ter que usar o S. O S no verbo é se a frase for afirmativa. Então, por exemplo, se essa frase aqui, ó, se eu tiro a interrogação e eu estou afirmando, no caso, she drink a lot, né? Eu não vou usar o does. Eu vou ter que falar she drink a lot. Aí eu tenho que colocar o S, entendeu? Eu tenho que colocar o S por quê? Porque agora a frase está na afirmativa. E aí eu vou ter que tirar o does também, né? Eu tiro o does. Agora sim eu tenho que colocar o S aqui, ó. Entendeu? She drinks a lot. Percebeu? Como a frase é interrogativa e eu vou usar o verbo auxiliar does, tá? Vou usar does. Eu não preciso colocar o S porque não é afirmativa. Eu tenho que colocar o does e a interrogação, entendeu? E quando fala, você tem que entonar, né? Então, does she drink a lot? Does she drink a lot? Porque é uma pergunta, né? Então, ela bebe muito, percebeu? Próxima frase, a mesma coisa, ó. Does he, mesma ideia. Does he like horse? Does he like horse? Né? Ele gosta de cavalo? Ok? Então, eu não uso likes. Por quê? Porque eu tenho o does. Então, does he like horse? Na interrogativa, não tem essa regra do S. O S, no verbo da terceira pessoa do singular, é para a forma afirmativa, tá bom? Negativa e interrogativa na terceira pessoa não usa S. A gente usa does na terceira pessoa. E na negação, a gente já vai ver lá para frente, tá ok? Que é o doesn't. Vou adiantando, mas é o doesn't que a gente vai usar para a terceira pessoa, que é o does not, a contração fica doesn't. Alright? Então, does he like horse? Ele gosta de cavalo? Ok? E por fim, a gente tem esse exemplo aqui, ó. Does it work well? O it também é terceira pessoa, então does. Não uso o S no work também, porque é interrogativa, tá? No caso do does. Então, does it work well? Does it work well? Funciona bem? Isso funciona bem? Does it work well? Alright? Então, fica dessa forma aí, tá? O do a gente usa para interrogativa, o verbo auxiliar, para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, que é she, he e it, ok? E também quando você vai falar my mother, my sister, my uncle, né, que é meu tio, minha mãe, minha prima, minha avó, é terceira pessoa também. Então, quando você vai usar pergunta, você tem que usar o does, tá? Você não pode usar o do, né? Tipo, does my mother, ok? Seria assim. Minha mãe sabe que você está aqui, entendeu? E aí você vai ter que usar o does. A gente vai ver mais exemplos à frente. Vamos falar agora sobre short answer, que quer dizer respostas curtas. Quando você vai dar respostas curtas, você usa o verbo auxiliar também, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui e eu vou dar uma resposta curta para essa pergunta. Veja só. Does he know how to cook? Does he know how to cook? Ou seja, ele sabe cozinhar? Ele sabe como cozinhar? Para eu não ter que dizer assim, ó, yes, he knows how to cook.
Eu não preciso falar isso. Como eu estou afirmando aí na minha resposta, e a resposta sempre vai ser afirmativa, me fizeram uma pergunta e eu estou respondendo. Quando eu respondo, aí eu uso o S, né? Yes, he knows. Então o knows vai ter o S. Yes, he knows how to cook. Para eu não ter que fazer isso, que não está errado, tá? Você pode fazer isso, você pode pegar e repetir. Yes, he knows how to cook. Ok? Respondendo a pergunta que foi feita. Você simplesmente fala yes, he does. Porque é o mesmo que dizer assim, ó, ele sabe como cozinhar? E aí você fala, sim, ele sabe como cozinhar. Você não precisa falar isso, né? Ele sabe como cozinhar. Não, sim, ele sabe. A gente geralmente fala assim. É a mesma coisa no inglês, só que em inglês a gente usa o verbo auxiliar. A gente não usa o verbo principal, que seria o know. Né? Você não pode falar yes, he knows. Não, você tem que falar yes, he does. Ok? Sim, ele sabe. Yes, he does. Ok? E se não sabe, você fala no, he doesn't. Ok? Você só vai usar o verbo principal se você for complementar a frase. Então, para eu falar he knows, eu tenho que complementar o resto. Então, he knows how to cook. Ok? Se eu não vou complementar a frase, então eu preciso falar short answer, né? Frases curtas. Yes, he does. Somente. Entendeu? Ou yes, he does, ou yes, he knows how to cook. E aí tem que pôr o S quando você vai responder, porque vai ser afirmativa. E na afirmativa, a gente recebe o S, o verbo principal vai receber o S na terceira pessoa, mas na interrogativa não, a gente usa o does. Beleza? Então, yes, he does, se não, no, he doesn't. Ok? Próximo exemplo a gente tem, do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Né? Eu gosto, eu posso falar sim, eu gosto. Então, yes, I do. Se eu não gosto, no, I don't. Ok? No, I don't. Percebeu? Eu não posso falar, não é que eu não possa, eu posso falar yes, I like. Mas para eu falar I like, eu não posso simplesmente falar assim, yes, I like. Eu tenho que falar yes, I do. Mas se eu quiser usar o like, eu tenho que falar yes, I like chocolate. Eu tenho que complementar. Eu não posso usar o like solto em answer, no caso em short answer. Eu tenho que complementar. Ou então usar o short answer, yes, I do. Ok? Yes, I do. Sim, eu gosto. Se eu não gosto, no, I don't. Último exemplo que a gente tem aqui com short answer. Vamos lá. Do they have a car? Eles têm um carro? Ou elas têm um carro? Do they have a car? A mesma ideia. Yes, they do. Yes, they do. Sim, elas têm. Ou se não tem, a gente tem no, they don't. Vou pôr o no aqui. No. No, they don't. Alright? Tem que ter um no aqui para negar, tá? No, they don't. Ou então, yes, they have a car. Ok? Or no, they don't have a car. Ou simplesmente yes, they do. Ou no, they don't. Ok? E aí você aqui, ó, they have a car. Yes, they have a car. Você não pode usar o have se você não for complementar. Yes, they have a car. Ou yes, they do. Ok? No, they don't have a car. Ou no, they don't. Simples assim. Percebeu? Então, muito fácil, né? O short answer e as formas interrogativas. Vamos agora para a parte negativa. Nas frases negativas, nós temos o do not, que a gente tem na contração don't, e o does not, que a contração é doesn't. Então, na maioria dos casos, vamos ver sempre don't e doesn't, tá? Então, don't é a mesma ideia do do. Você vai usar para todos, menos para a terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular, você vai usar o does not ou doesn't, que é a mesma coisa, né? Isso aqui é só a contração disso. Isso aqui é a contração disso aqui, percebeu? Então, normalmente a gente vai ver don't e doesn't, que é a forma, né, da contração. Então, o doesn't você vai usar para a terceira pessoa do singular e o don't você vai usar para os demais, entendeu? Simples assim. Então, vamos ver exemplo aqui na forma negativa. Veja só. I don't know how to speak Spanish. I don't know how to speak Spanish. Eu não sei como falar espanhol. Entendeu? Então, I don't know. Eu uso don't. Aí não é terceira pessoa do singular, então don't. Ou eu poderia falar I do not também. I do not know how to speak Spanish.
que é correto, mas não é comum. A gente vai ver sempre don't, sempre a forma da contração, porque o inglês tem muita contração mesmo. Como aqui eu usei a forma que não contraída, né? Eu optei para poder mostrar que também é correto, mas não é comum. They do not have a car. They do not have a car. Eles não têm um carro, ou elas não têm um carro, tá? Quando você quiser também fazer perguntas negando, você usa sempre a forma da contração. Se for terceira pessoa, doesn't. Se for as demais pessoas, don't. Então, vejamos um exemplo aqui, ó. Don't you go to the beach? Don't you go to the beach? Don't you go to the beach? Geralmente o americano vai falar muito assim. Don't you go to the beach? Don't you go to the beach? Normalmente o americano fala assim, por isso que a gente acaba não entendendo. Ele não vai falar don't you go to the beach, né? Desse jeito aqui, que não é errado. Mas não tem muito essas separações silábicas. Normalmente é assim. Don't you go to the beach? Né? Don't you go to the beach? Don't you go to the beach? É muito assim. O que quer dizer isso aqui, né? Você não vai para a praia? É uma pergunta negando, né? Você não vai para a praia? Percebeu? Então, seguindo, ó. She doesn't like salad. She doesn't like salad. Aqui eu tenho uma terceira pessoa, she. Então, para she eu uso doesn't. Does not. No caso, doesn't é a contração de does not. Então, ó, she doesn't like salad, ok? Ela não gosta de salada. She doesn't like salad, alright? E também eu posso fazer uma pergunta negando usando doesn't. E sempre que eu for fazer uma pergunta negando, eu uso sempre a forma da contração, tá? Bom, muito importante lembrar disso. Não se usa essas formas aqui, sempre as daqui, na contração. Eu sugiro que use sempre tanto na negação, quanto quando você for fazer uma pergunta negando, usa sempre esse daqui que é mais comum de você usar. Mas pode optar por esse apenas na negação sem perguntar. Mas na pergunta tem que usar a forma da contração. Como mostrar aqui, ó, veja só. E aqui é terceira pessoa, por isso que é doesn't, ó. Doesn't she, percebeu? Ó, faz a inversão, ó. She doesn't she na hora da pergunta, tá? Doesn't she believe in you? Doesn't she believe in you? Ela não acredita em você? Doesn't she believe in you? Doesn't she believe in you? Ela não acredita em você? Percebeu? Temos uma expressão também, né, que é usado it doesn't matter. It doesn't matter, que quer dizer isso não importa, né? Tanto faz. It doesn't matter. It doesn't matter with, né? With é terceira pessoa, por isso é doesn't. Tá? Doesn't, ok? It doesn't matter, que é o mesmo que does not. It does not matter, it doesn't matter, ok? Não importa, né? Tanto faz. It doesn't matter, alright? We don't drive at night. We don't drive at night. Nós não dirigimos à noite. Percebeu? Aqui eu já tenho, não é terceira pessoa do singular, por isso eu uso don't. Só doesn't, que a gente usa para terceira pessoa. We don't drive at night. Estou sempre rebatendo isso porque acaba meio que confundindo mesmo. Às vezes a gente vê, tem contração, tem dois usos e tal. E por isso eu estou sempre batendo. Doesn't, terceira, don't para as demais, tá? Então, we don't drive at night. Nós não dirigimos à noite. E aqui eu tenho he, terceira pessoa, he, she, it, a gente usa doesn't, alright? Então, he doesn't dance very well. He doesn't dance very well. Ele não dança muito bem. He doesn't dance very well, alright? He doesn't dance very well. E por fim, nós temos you don't sing alone. You don't sing alone. Você não canta sozinho. You don't sing alone, alright? Ou você não canta sozinha, pode se referir também para uma mulher, tá ok? Então fica dessa forma aí, né? A negação do simple present na forma negativa, a gente usa o does not ou doesn't para a terceira pessoa do singular e para as demais do not e o don't. E aqui, só recapitulando como a gente viu, na forma interrogativa a gente vai usar do para todos e o das para a terceira pessoa do singular. Basicamente o verbo auxiliar é assim que a gente vai estar usando e temos também os short answers, que no caso são aquelas respostas curtas usando do e das. Vai depender do auxiliar que você está usando na pergunta. Você vai usar apenas o auxiliar na questão da resposta na língua inglesa. Alright?
Então é isso, amante do idioma. Bons estudos e nos vemos nas próximas aulas. See you in the next one.